Olá pessoas, tudo bem com vocês? Quem fala é Felipe Araújo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Embaixador dos Livros. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a obra O Diabo na Garrafa, do Diego Perassoli. Essa câmera está um pouquinho desfocada, aparentemente, já está um pouquinho embaçada, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui a beleza dessa capa, tá? Antes de eu começar a conversar com vocês sobre essa obra, eu gostaria de fazer aquilo que eu sempre faço nos vídeos, né? Caiu nesse vídeo que por acaso, estava navegando pelo YouTube, esbarrou no Embaixador dos Livros, ou talvez alguém te enviou esse link, recebeu esse link pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Se inscreva neste canal, você não paga nem R$1 por isso e ajuda muito meu projeto literário. Então é só você clicar aqui embaixo, se inscrever e pronto, a mágica tá feita, tá? Você já é inscrito? Ah, eu já sou inscrito, já acompanho o seu trabalho, então ótimo. Vai lá me seguir também no Instagram, é @embaixador dos livros por lá também. E me seguindo por lá, vocês vão ter assim 90% de mais conteúdo ainda, porque lá eu atualizo vocês 24 horas por dia sobre a minha vida nos stories. Então é muito importante que você seja inscrito aqui no YouTube e que você também me siga lá no Instagram, tá? Fora as outras redes sociais, né? Eu vou deixar os links aqui embaixo, que a gente está presente no Twitter, a gente está presente no Facebook, a gente está presente na Twitch agora, né? Apesar de estarmos assim engateando ainda lá na Twitch, estamos aí tentando fazer lives lá. E é isso, tá? E o sol decidiu esquentar justo agora para o meu rosto ficar metade clara e metade escura. Por isso que vocês têm que apoiar o meu projeto, tá? Por isso que vocês têm que se inscrever aqui para eu conseguir monetizar isso em algum momento da minha vida, para poder comprar os equipamentos legal aqui para fazer uns vídeos bonitinhos para vocês, tá? Enquanto esse tempo não chega, bora conversar então sobre o Diabo na Garrafa, porque assim, às vezes eu empolgo demais, falo e acaba que metade do vídeo é eu falando sobre outro assunto que não o livro, né, que a gente vai bater um papo, a gente vai conversar. Eu sempre gosto de dizer que a gente vai bater um papo e não uma resenha, porque eu acho que uma resenha é algo muito forte se dizer, né, quando a gente vai falar aqui sobre a nossa opinião pessoal. Então eu vou conversar com vocês, a gente vai bater um papo sobre o Diabo na Garrafa, tá? Eu devo dizer para vocês, gente, quando eu vi esse livro, quando eu vi o título, quando eu vi a sinopse e sobre o que esse livro iria falar, eu já fiquei assim super ansioso, já tinha colocado no meu wishlist que eu queria fazer essa leitura aqui, eu queria entender, né, um pouquinho mais sobre o nosso folclore, porque pois é, né, a gente tem até um blurbezinho aqui do Marcos de Brito que diz assim: nosso folclore nunca esteve tão bem representado, e eu sou obrigado a concordar com ele nessa colocação no que diz respeito a esse livro, tá? Esse livro vai tratar do nosso folclore de maneira geral? Não, ele não vai tratar do nosso folclore de maneira geral. Aqui nós vamos ter somente a presença de um ser do nosso folclore, que é o Saci Pererê. Isso que eu estou falando com vocês não é spoiler, tá? Porque quando vocês descobrirem a sinopse aqui, até também para falar essa coisa da garrafa aqui, normalmente as pessoas já assimilam, né? Eu pelo menos já consegui assimilar só de ver o título. Então nós vamos ter uma história trabalhada com um personagem do nosso folclore, que é o Saci Pererê, tá? E como vai ser trabalhado, então, como vai ser introduzido essa criatura nessa história. Obviamente vai ser uma história, né, uma mistura de suspense com um toque de terror, né, a começar pelo título, O Diabo na Garrafa não poderia ser um romance jamais, né? E nós vamos ter esse ser envolvido com crianças, tá? Assim, então por aí vocês tiram. Eu vou ler aqui para vocês a pequena sinopse que tem aqui atrás para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor, tá? Diz assim: quando misteriosos eventos assombram a fazenda, José Filho age por conta própria e resolve o contratempo. Longe dali, porém, os problemas de Gustavo parecem não ter fim, com os valentões de sua escola se tornando cada vez mais agressivos. Tudo muda para ambos os garotos quando uma mística criatura viaja do interior para a cidade grande. Resta saber se o Diabo na Garrafa tornará as coisas melhores ou piores. Olha só, para vocês verem, essa pequena sinopse aqui já deixa qualquer pessoa instigada em conhecer essa obra. Como vocês viram, nós vamos ter dois pontos de vista, nem de dois pontos de vista, mas dois núcleos de personagens paralelos acontecendo aqui em O Diabo na Garrafa, tá? O primeiro personagem que nós vamos conhecer é o José, é o primeiro citado aqui nessa sinopse, e é ele que nós vamos conhecer. Ele é um caipira, assim, bem caipira, pirapora nossa. Ele mora lá bem assim, no interior do interior. E ele vai ter a fazenda onde ele mora com a família dele. Ele é uma criança, tá? A fazenda onde ele mora com a família dele meio que é assombrada por uma criatura que ninguém sabe bem o que é, tá? O José, ele meio que desconfia mais ou menos de que esse ser talvez não seja um ser humano, né? Que seja algo realmente místico, mas nem os pais dele, ninguém ali sabe ao certo o que está acontecendo, até que acontece uma tragédia envolvendo
essa fazenda, esse sítio, tá? Envolvendo mais precisamente um dos animais ali que José mais ama na vida dele. Acontece uma tragédia com esse animal e o José ele decide se vingar. Nós não temos essa informação clara aqui sobre todo esse acontecimento, mas nós sabemos que o José ele consegue aprisionar essa criatura em uma garrafa. Ele aprisiona essa criatura em uma garrafa e ele meio que começa uma fase de tortura com essa criatura. Na verdade, ele está tão magoado pelo que aconteceu que na mente dele ele planeja nunca mais soltar essa criatura e todo tipo de dor que ele conseguir causar nesse ser, ele vai causar, porque essa criatura aparentemente causou muita dor nele também, tá? Então, assim, esse vai ser nossa primeira visão de história, o nosso primeiro contato, tanto com esse núcleo de personagens, quanto com esse ser mitológico, vai ser a partir do ponto de vista do José e dessa treta toda que está acontecendo ali no sítio dele, tá? Um pouco de tempo depois, nós vamos conhecer, então, o Gustavo, tá? O Gustavo, como vocês também viram aqui na sinopse, ele é uma criança também que está estudando e ele está passando por um perrengue enorme com eu nem vou dizer colega de classe, porque isso não é colega, é um bando de demônio mesmo, que está tornando a vida dessa jovem criança um inferno, assim. Tudo que eles podem fazer para deixar a vida dele ruim, eles fazem. E chega ao ponto dessas brincadeiras ultrapassarem um pouco a barreira do limite, tá? Um pouquinho assim, pá, deixa de ser brincadeira e começa realmente a ser algo voltado para agressão, o que eles fazem com o Gustavo. É uma viagem que a escola então faz, a escola decide fazer uma viagem ali, e eles vão parar justamente no sítio aonde o José mora, né? Na verdade, é um sítio vizinho ali aonde o José mora e aonde esse ser está preso dentro dessa garrafa. Quando eles chegam lá nesse retiro escolar, como sempre, né, o Gustavo ele está ali sofrendo essa perseguição, ele acaba fugindo ali, nesse momento de fuga, ele invade a casa do José ali para se esconder, porque as pessoas, os amiguinhos dele ali, na verdade, planejam fazer coisas que provavelmente vai machucar muito ele. Então, nessa fuga desesperada, ele acaba esbarrando, né? Ele entra dentro dessa casa e ele acaba esbarrando nessa garrafa onde esse ser está preso. Ele esbarra nessa garrafa, esse ser começa a conversar com ele, ele meio que induz ele, e esse ser faz meio que um acordo com ele. O ser faz, olha, se você prometer que vai me liberar depois, vai abrir essa garrafa, vai deixar eu fugir daqui, eu prometo que eu vou fazer você se tornar uma pessoa mais forte e a gente vai dar um jeito nesses valentões que estão fazendo isso com você. Obviamente, o Gustavo está meio que sem saída ali, ele topa essa empreitada, ele topa, né, fazer esse acordo com esse ser, apesar dele nem saber de direito que ser é esse, mas ele topa e as coisas começam a mudar na vida dele, né, assim, drasticamente as coisas começam a mudar, coisas começam a acontecer com esses jovens ali que queriam fazer mal para ele e as coisas começam a fluir de maneira mais tranquila para a vida do Gustavo, tá? Essa, assim, é a sinopse da sinopse, bem explicadinha para vocês entenderem o que a gente vai acontecer aqui. Mas a partir de que ponto, então, que essa história se torna um livro de um pouco de suspense, assim, com pitadas de sobrenatural mesmo, de terror e horror? A partir do momento em que Gustavo ele percebe que esse ser consegue realmente ter algum tipo de influência sobre as outras pessoas, mais precisamente na parte de vingança, o Gustavo começa a se achar o rei da cocada preta e ele também começa a ultrapassar a barreira do aceitável nesse quesito de vingança contra esses menininhos aí que estavam fazendo isso com ele. Então nós vamos ter meio que uma revanche, mas uma revanche elevada a um nível hard, assim, com o Gustavo utilizando o poder desse ser que está dentro dessa garrafa, tá? Então, a parte toda do trauma dessa história, né? A parte toda do pesado, vai ficar justamente por encargo do Gustavo, controlando o poder dessa criatura dentro dessa garrafa. A criatura em si, ela nem faz maldade, né? Ela nem é um ser mau. Porém, o ser humano, a gente sabe que o ser humano, quando ele consegue algum tipo de poder, na maioria das vezes ele ultrapassa essa barreira do aceitável. E é exatamente isso que o Gustavo vai fazer. Infelizmente, o nosso mocinho aqui, a nossa vítima, vai ultrapassar a barreira do aceitável e vai começar a fazer umas coisas aqui bem medonhas, utilizando o poder desse ser que está preso nessa garrafa, tá? O livro, assim, é extremamente fluido. A escrita do Diego é uma escrita muito fluida e a ambientação que ele criou para introduzir o Saci Pererê também nessa história é uma das melhores que eu já vi no gênero, tá? Eu já li algumas outras coisas, apesar de ser poucas coisas que eu li envolvendo o nosso folclore. A escrita do Diego foi uma das que mais se encaixaram, assim, em toda a atmosfera, até mesmo por se tratar de crianças. Eu adoro histórias
que nós vamos ter crianças como protagonistas, principalmente histórias que envolvem criaturas místicas, assim, essa coisa do terror envolvendo criança. É o tipo de história que eu gosto muito, é o tipo de história que me ganha já assim logo na sinopse. Foi o que aconteceu comigo em Diabo na Garrafa, logo na sinopse já fiquei interessado. E quando eu li, eu me deleitei. Eu devo dizer para vocês também, devo confessar aqui, que o livro não foi como eu esperava, eu jamais imaginaria que essa história iria partir por esse rumo. Porém, todo o direcionamento que o autor decidiu fazer com essa trama me surpreendeu muito. Então, assim, não foi o que eu esperava, mas foi mais ainda do que eu esperava. Foi muito bem trabalhado, foi tudo bem encaixado, muito bem fechadinho aqui. Nós tivemos cenas aqui que me assustaram, nós tivemos cenas aqui que me deixaram com dó, nós tivemos a sensação de pena. Então, assim, o livro ele conseguiu permear por todas essas sensações, né? Conseguiu despertar isso no leitor, todas as sensações que o leitor gosta de ter em um bom livro com essa temática, tá? Eu acho que todo leitor que pega um livro que vai tratar de assuntos como suspense, né? Que vai permear aí pela pegada sobrenatural, barrando aí no terror, ele espera ser envolvido pelas sensações, né? Ele espera sentir medo, ele espera sentir agonia, ele espera sentir gastura. E o Diego ele entrega muito isso aqui em O Diabo na Garrafa, tá? Ele é um livro que não conta com muitas cenas fortes no sentido de, Felipe, mas eu sou um pouco fraco para ler histórias de terror, né? Eu não gosto muito de ler histórias nessa temática. Esse livro só tem uma cena que realmente deixa a gente assim um pouco com gastura, né? Que é uma cena que acontece no banheiro. Mas fora essa cena, o livro todo assim é muito de boa, então você pode ler tranquilamente. Inclusive, se você não tem o costume de ler livro de suspense, eu não tenho o costume de ler livro mais sombrio assim, O Diabo na Garrafa eu acho que é uma excelente porta de entrada, porque ele vai te proporcionar, como eu já falei nessa resenha, todas as sensações que esse tipo de narrativa deveria despertar em um leitor. Esse livro aqui desperta, tá? É um livro que eu já falei até com o Diego, falei também lá nos stories, que eu espero muito que o Diego escreva mais obras, né? Que talvez isso aqui se torne uma série, sei lá, aonde ele vai introduzir novas histórias com novos seres da mitologia, tá? Eu adorei essa roupagem que ele deu para Saci Pererê aqui nesse livro. E nossa, como eu gostaria de ver uma história da Mula Sem Cabeça, ou do Curupira, né? Com essa mesma pegada aqui com a escrita do Diego. Eu acredito que eu iria amar demais, porque eu amei a versão do Saci Pererê nesse livro aqui, tá? Então, assim, deixa aqui a minha indicação de O Diabo na Garrafa, uma obra nacional fortíssima aí para concorrer entre os melhores do ano, tá? No Prêmio Embaixador, tá bom? Quem não sabe aqui, quem não me acompanha no Instagram, eu faço sempre um prêmio no final do ano, onde as pessoas indicam as melhores leituras, né? Os melhores... Às vezes tem vaga lá de melhor lançamento, também tem de melhor leitura. Então, esse aqui, com toda certeza, é um forte candidato a entrar aí para a melhor leitura do ano no quesito de literatura nacional, tá? Se você tiver interesse em conhecer, o link, né, para a compra desse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu não sei se tem ele na Amazon, mas se não tiver eu acredito que tenha. Mas se não tiver na Amazon, eu vou deixar o link aqui do próprio site da Editora Coerência. Eles sempre fazem promoções por lá e é uma editora fantástica. Então, vão lá, dê uma oportunidade de conhecer uma obra maravilhosa de autor nacional, conheça Diabo na Garrafa e me conte aqui nos comentários, depois que vocês lerem, quais foram as impressões de vocês sobre esse livro, tá? Eu quero saber aí o que vocês acharam de O Diabo na Garrafa, tá? Eu quero agradecer também aqui para finalizar esse vídeo ao Diego pela parceria, assim, muito obrigado, cara. Eu queria muito ler esse livro, então muito obrigado por ter me proporcionado essa experiência maravilhosa que foi ler esse livro aqui, tá? É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês sobre O Diabo na Garrafa. Fiquem com Deus, se inscrevam neste canal e compartilhem esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Combinado? Então é isso. Fiquem com o Papai do Céu aí. Tchau, obrigado!